Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é finalizarmos essa parte das relações métricas no triângulo retângulo com mais algumas definições que estão ligadas ao Teorema de Pitágoras, tá? Além disso, fazer alguns exercícios do livro didático de vocês. A primeira definição é sobre o que a gente chama de ternos pitagóricos. Ao contrário de que todo mundo pode pensar de terno e associar isso à roupa, tá? Aqui a gente vai associar o conjunto de três números que tem uma característica, tá? Os termos de números inteiros, positivos A, B e C, que obedecem à relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, são chamados de ternos pitagóricos. Então, se eu tiver três números em que o maior deles ao quadrado for igual à soma dos outros dois ao quadrado, a gente chama esses números de ternos pitagóricos. Por exemplo, 3, 4 e 5. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e 16 mais 9 é 25, que é 5 ao quadrado. 6, 8 e 10 também é um termo pitagórico, né? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Ou 36 mais 64 é igual a 100, que é 10 ao quadrado. 9, 12 e 15, também outro termo pitagórico, tá? 81 mais 144 é igual a 225, que é 15 ao quadrado. Observe uma característica aqui, ó. Eu tenho o termo pitagórico 3, 4 e 5. Se eu multiplicar todos eles por 2, eu vou gerar esse novo conjunto de termos pitagóricos. Se eu pego esses números aqui e multiplico por 3, eu vou gerar esse conjunto de termos, esse termo pitagórico, né? Não preciso falar de conjunto, esse termo pitagórico aqui. Então, a partir de um termo pitagórico, eu posso gerar infinitos outros. É só ir multiplicando todos os números pelo mesmo valor, né? É como se eu pegasse aqui, ó, eu tenho a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado e multiplicasse os dois lados por uma constante, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu continuo tendo uma igualdade verdadeira, porque existe um princípio da igualdade, né, chamado princípio multiplicativo da igualdade, que garante, se eu tenho uma igualdade e multiplico os dois membros pelo mesmo valor, essa igualdade continua sendo verdadeira. Tá? Então, por isso, eu posso gerar todos esses termos pitagóricos aqui. Tá? Esses daqui são os mais comuns para cair em exercício. Não quer dizer que não possam cair outros, né? Por exemplo, aqui é um outro fácil, ó, 300, 400 e 500. Eu sei que 500 ao quadrado é igual a 400 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, tá? Além disso, a gente tem os 5, 12 e 13, que é outro também recorrente em alguns exercícios. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, ok? Então, isso é só uma característica, né? Que a gente, uma definição baseada no Teorema de Pitágoras. Toda vez que te derem um triângulo e falarem que uma das medidas, por exemplo, é 3, a outra é 4, você não precisa aplicar o Teorema de Pitágoras, você já pode acrescentar o 5 aqui. Ah, professor, e se tem o 5 aqui na hipotenusa e o 4 aqui? Eu posso afirmar que aqui é 3. E aí vale para todos esses outros termos, ou qualquer outro que você conheça. Tá? Isso é só uma definição. Bom, uma outra, digamos, atribuição do Teorema de Pitágoras é nos ajudar a classificar esses triângulos, tá? Geralmente, quando eu olho para um triângulo, eu tenho dois tipos de classificação. Esse triângulo ele pode ser equilátero, quando todos os lados são iguais, ele pode ser isósceles, quando tem apenas dois lados iguais, e pode ser escaleno, quando todos os lados são diferentes. Né? Então, se eu sei as suas medidas, eu consigo classificá-los em relação ao comprimento dos lados. Agora, existe uma outra definição, né? Ou classificação, que é em relação aos ângulos. Então, um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Um triângulo acutângulo é que os ângulos são todos agudos, lembrando que os ângulos agudos estão compreendidos entre 0 e 90. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso e dois agudos. Tá? Esse ângulo obtuso ele está entre 90 e 180. Tá? Bom, então, geralmente, para a gente classificar um triângulo em relação aos ângulos, a gente precisa dos ângulos. Mas o Teorema de Pitágoras nos traz uma proposta diferente. Uma proposta de conhecer as medidas dos lados e não dos ângulos, e mesmo assim saber classificar em relação aos ângulos. Tá? Então, por exemplo, supondo que eu não sei os ângulos aqui, não sei medir nenhum desses ângulos, mas eu sei que nesse triângulo, nesses três triângulos, o lado maior é o A, e os outros lados são B e C. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? Ou, né, vou tentar aplicar o Teorema de Pitágoras. O maior lado ao quadrado ser igual o quadrado da soma dos outros dois. Se essa igualdade for verdadeira, eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo. Exemplo, vou pegar o exemplo mais simples, 5, 4 e 3. Tento aplicar o Teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado,
3 ao quadrado mais, deixa eu usar só a mesma letra, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Se eu perceber que essa igualdade é verdadeira, tá? Eu posso afirmar que esse triângulo ele é retângulo. Agora, se na tentativa de pegar o maior lado ao quadrado e calcular a soma dos quadrados dos outros dois, perceber que essa medida é menor, né? Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que se eu ponho um ângulo ao lado A, ele é menor do que 90, tá? Existe uma relação nos triângulos também que fala que é o seguinte: o maior ângulo se opõe ao maior lado. Então, se esse maior lado aqui não for igual à soma do quadrado dos outros dois, né, o seu quadrado, quer dizer que esse ângulo é menor que 90. Como esse ângulo aqui ele é o maior do triângulo, então quer dizer que os outros dois também serão menores que 90. Tá? Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, por exemplo, vamos supor que o maior lado seja 6 e os outros sejam 5 e 4. Aí eu aplico 6 ao quadrado e calculo 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado é 36, aqui vai dar 25 mais 16. E meu exemplo não ficou bom, não. Vou pôr 5 aqui. Aí vai dar 25. Tá? Aí, ao fazer... Não, tinha dado certo, sim. Tá? E o somatório aqui, desculpa, fiz conta errada. Aqui vai dar 16. E aí aqui vai dar 41. E aqui 36. Bom, 36 é menor do que 41, certo? Se essa relação, o maior lado ao quadrado for menor que a soma dos quadrados dos outros, eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo, mesmo não conhecendo nenhum dos seus ângulos, tá? Para finalizar, se o maior lado ao quadrado for maior do que a soma dos outros dois ao quadrado, esse triângulo vai ser obtusângulo. Exemplo, vamos supor que, deixa eu até pôr aqui os meus exemplos aqui 6, aqui foi 5 e aqui foi 4. Aí agora aqui, eu vou querer, vamos supor que 7. Aqui vamos supor que aqui é 4, aqui é 3. Então, 7 ao quadrado tem que ser maior do que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 49 é maior do que 25, né? Porque 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a gente já calculou aqui que é 25. Então, a gente pode classificar os triângulos conhecendo, em relação aos seus ângulos, conhecendo os seus lados, ou seja, sem conhecer os ângulos, ok? É uma outra, digamos, característica que a gente pode utilizar do triângulo de Pitágoras para reconhecer essas características desse triângulo. Para finalizar essas definições, né, complementares, pensa numa circunferência, tá, de centro O, e eu tenho esse diâmetro aqui, tá? Eu vou traçar um ângulo aqui, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui, como o vértice dele está na circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito. Tá? Todo ângulo que tem vértice na circunferência, tá? E ele vai ser chamado de ângulo inscrito. Ok? Então, é claro, interno à circunferência, tá? Não estou dando esse caso aqui, não. Tá? Então, um ângulo interno à circunferência, se ele tiver o vértice, seu vértice na circunferência, em qualquer ponto dela, ele é chamado de ângulo inscrito. Existe uma relação entre a medida desse ângulo e o arco que ele enxerga. Vou colocar aqui, ó, AB. Tá? Esse arco aqui, ó, ele tem uma medida. Essa medida aqui é 180 graus. Tá? Por que que eu sei? Porque o diâmetro divide a circunferência em dois arcos iguais. Tá? Se há uma volta completa 360, aqui é 180. Esse ângulo aqui ele vai ser a metade desse arco. Tá? Então, esse ângulo aqui vai ser de 90. Vou tirar aqui porque eu coloquei o símbolo aqui. Ok? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: toda vez que eu tiver um ângulo inscrito na circunferência, tá? Hoje aqui, ó, esses pontos aqui, ó, pertencerem ao diâmetro, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Consequentemente, esse triângulo aqui ele vai ser um triângulo retângulo. Aqui eu fiz só um recorte, tirei essa parte de baixo aqui. Então, todos os triângulos inscritos em uma semicircunferência, ou seja, para o triângulo estar inscrito na circunferência, os seus vértices, todos eles têm que estar inscritos na circunferência. Por exemplo, aqui, eu vou pegar um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele está inscrito na circunferência, porque os seus vértices estão todos na circunferência, tá? Agora, se esse triângulo estiver inscrito na semicircunferência, ou seja, os seus dois vértices aqui forem as extremidades do diâmetro, esse triângulo aqui ele vai ser retângulo. Consequentemente, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Tá? Então, essas foram essas definições complementares que alguns livros aparecem, outros não.
Tá? Então, a proposta de agora é que vocês pausem o vídeo e tentem fazer para mim os exercícios 15 e 17 da página 85, o exercício 18 da página 93 e os testes 10 e 13 da página 96. Todos eles estarão ligados ao Teorema de Pitágoras. Tá? Então, pause o vídeo, tente fazer e assim que terminar essa tentativa, né? Vocês finalizarem o exercício, vocês voltam para assistir o vídeo. Combinado? Bom, considerando que vocês já pausaram o vídeo, vamos para a correção. As polegadas da tela de uma televisão são determinadas pela medida das suas diagonais. Supondo que a tela de uma TV, no formato de um retângulo, tenha medidas iguais a 32 centímetros de altura e 60 de comprimento. Admitindo que uma polegada corresponde a 2,5 centímetros, dessa forma, quantas polegadas aproximadamente tem a TV? Então tá, deixa eu fazer um desenho aqui, né? Eu tenho uma tela, muito feia minha aqui, né? Podia ter desenhado antes um ângulo. Então, eu tenho aqui a tela, ela tem 32 centímetros de altura e 60 de comprimento. Eu quero calcular essa diagonal aqui. Como isso é um retângulo, esse ângulo de 90 graus, eu vou poder aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Tá? Então, diagonal ao quadrado é igual a 32 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 32 ao quadrado é 1.024, 60 ao quadrado é 3.600, vou somar os dois, vai dar 4.624, e vou extrair a raiz quadrada disso. Tá? A raiz quadrada disso é 68. Quer dizer que a diagonal dessa televisão tem 68 centímetros, mas essa medida não está em polegadas. Tá? Para eu transformar isso para polegadas, eu preciso dividir por 2,5. E ao fazer essa divisão, eu encontro aproximadamente 27,2 polegadas. Tá? Então, essa televisão tem aproximadamente 27,2 polegadas. Bom, questão 17. Dois maratonistas, A e B, partem de um ponto P. Então, vou marcar o ponto P aqui, movendo na direção perpendicular um ao outro. Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, tá? Com 8 metros por segundo e outro com 6 metros por segundo, respectivamente. Determine a distância que os separa após 1 minuto. Então, detalhe importante. Aqui eu tenho 1 minuto, que são 60 segundos. Aqui é 8 metros por segundo. Então, para determinar a distância percorrida por ele, tá? Se 1 segundo ele percorre 8 metros, em 60 segundos ele vai percorrer quanto? 60 vezes 8. Foi isso que eu coloquei aqui, ó, 60 vezes 8, 480 metros. Da mesma forma que em 1 segundo ele percorre 6 metros, em 60 segundos você vai multiplicar isso por 60. Tá? Como é perpendicular, esse ângulo é de 90 graus. Eu quero essa distância aqui. Bom, se eu ligar esses dois pontos aqui, eu tenho um triângulo retângulo, tenho essa, chamei de D aqui, né? Poderia ter chamado de qualquer letra, e posso aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. D ao quadrado é igual a 480 ao quadrado mais 360 ao quadrado. Tá? Eu vou ter 230.400, que é 480 ao quadrado, mais 129.600, que é 360 ao quadrado. Vou somar esses valores, vai dar 360 mil. Pessoal, aqui não é raiz quadrada de 36, não é 6, então diz que vai dar 600. Tá? O número de zeros cai pela metade. Bom, determinei essa distância entre eles. Questão 18. Numa figura, os segmentos da reta RP e TP medem respectivamente 8 e 16 centímetros. Está aqui, ó. Tá? Se TP é a tangente à circunferência T, então TP, reta tangente é uma reta que intercepta a circunferência em apenas um ponto, e ela tem uma característica. Nesse ponto, se você ligar o raio aqui, o ângulo é de 90 graus, que já está indicado até na figura aqui, tá? Determina a medida do raio. Bom, então olha só, percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, o cateto mede 16, o outro mede R, e o outro vai ser R mais 8. Tá? Então, eu vou poder aplicar... Mentira. Um cateto mede 16, outro cateto mede R, e a hipotenusa mede R mais 8. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, porque ele é um triângulo retângulo. Então, ó, R mais 8 ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais 16 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, R ao quadrado mais 16R mais 64, ou o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Tá? 16 ao quadrado, 256. Esse R vai cortar com esse R, por quê? Porque se eu passar esse R ao quadrado para lá, ele fica negativo. Somado com mais R, fica zero. Então, 16R mais 64 é 256. O 264 passa para o outro lado com a operação inversa. Eu vou fazer essa subtração, vai ser 192. O 16R está multiplicando, passa para lá dividindo. 192 sobre 16. Ok? E aí é só fazer a divisão que dá 12 centímetros. Então, descobri que essa medida de R vale 12 centímetros. Questão 10, é um teste, né? Um quadrado e um retângulo equilátero têm perímetros iguais.
Então, ó, o quadrado e o triângulo equilátero têm perímetros iguais. Se a diagonal do quadrado mede 9 raiz de 2 metros, então a altura do triângulo em metros é. Então, aqui eu tenho uma série de fórmulas que já foram até demonstradas para vocês. Eu vou aproveitar essas fórmulas, mas eu até lembro como é que você faria se você esquecesse, tá? Então, olha só, vou supor um quadrado de lado L, e diagonal D, tá? A diagonal do quadrado já foi demonstrado para vocês que ela é L raiz de 2. Para lembrar disso, pessoal, é só aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é 2L ao quadrado. D vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado. O L sai da raiz, né? Fica L raiz de 2, caso você tenha esquecido. Bom, mas também ele informa, essa é a fórmula, mas foi informado que a diagonal vale 9 raiz de 2, então posso substituir aqui. Bom, eu vou cortar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Por quê? Porque esse raiz de 2 aqui, por exemplo, está multiplicando. Passo para lá dividindo, vai simplificar. Então, meu L vai ser igual a 9. Tá? Com isso, eu consigo determinar o perímetro do quadrado, que é 4 vezes 9, 36. Ao mesmo tempo, eu consigo calcular o perímetro do triângulo equilátero, porque é igual o perímetro do quadrado. Então, também 36. Se eu tenho o perímetro de um triângulo equilátero, lembrando que no triângulo equilátero os lados são todos iguais, eu posso dividir por 3 e achar a medida do seu lado, que é 12. Feito isso, eu vou calcular a altura do triângulo equilátero, que é o que está pedindo. A altura, já foi demonstrado para vocês, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, é só substituir o L que eu acabei de achar aqui, que é 12. 12 sobre 2, 6. Resposta 6, raiz de 13. Se na hora de uma prova você esqueceu como faz para determinar a diagonal a altura de um triângulo equilátero, vou fazer aqui assim, ó. Você traça a altura aqui. Essa altura do triângulo equilátero coincide com a mediana. Então, aqui, se tudo é L, aqui vai ser L sobre 2. E aqui L sobre 2. Aqui é L e aqui é a altura. Altura. Aqui você aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 4, mentira, L2 sobre 4, tá? Aqui é só desenvolver e isolar o valor de x. Tá ficando muito feio aqui, tá? Então, na hora de mandar o arquivo para vocês, eu não vou mandar com esses rabiscos aqui, não. Se você multiplicar todo mundo por 4, que vai ficar 4L ao quadrado igual a 4H ao quadrado, aqui ficaria 4 sobre 4, que dá L ao quadrado. Passando L ao quadrado para lá, isolando, eu vou ter 4H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. O 4 está multiplicando, passo para lá dividindo. 3L ao quadrado sobre 4. E aí eu vou extrair raiz quadrada, tá? Os termos que têm raiz saem da raiz. Por exemplo, o L tem, o 4 também tem, mas o 3 não tem. Então, a minha altura vai ser L raiz de 3 sobre 2, como eu já tinha colocado aqui. Então, percebam que, se você decorou a fórmula, você aplica direto ela. Se você não decorar, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras no meio da resolução, o que torna a resolução da questão um pouco mais longa. Mas não quer dizer que você não consiga consiga resolver essa questão. Tá? Vamos para a última questão, e a questão mais difícil, tá? Na minha concepção. Uma folha de papel retangular foi dobrada, como mostra a figura seguinte. De acordo com a medida fornecida, a região sombreada, que é a parte visível do verso, ou seja, essa parte aqui, ó, da folha, tem área igual a. Então, eu quero calcular a área dessa figura. Tá? Então, algumas coisas eu posso imaginar. Por exemplo, a folha completa é essa daqui. Ou seja, aqui, ó, eu tenho a medida 4 mais 6. Essa medida 4 mais 6 é 10. Então, eu posso colocar 10 aqui também, já que essa parte aqui, ó, é essa daqui, dobrada. Concordam com isso? Tá. Eu posso afirmar também que essa medida aqui é A. E eu vou precisar dessa medida aqui para estabelecer essa medida aqui, ó, porque eu preciso dessa medida aqui, pessoal. Considerando que esse ângulo é de 90 graus, essa aqui vai ser minha base, essa aqui vai ser minha altura, tá? Desse triângulo, para poder calcular a sua área. Então, preciso dessa medida aqui. Então, para calcular essa medida aqui, eu vou calcular essa aqui primeiro. Observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Ângulo de 90 graus, então eu tenho 10 ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 6 ao quadrado. Lembra do termo Pitágoras 6, 8 e 10? O A vai ser 8, tá? Mas eu fiz o desenvolvimento aqui, vai dar 100, é igual ao quadrado mais 36. 100 menos 36 vai dar 64, e a raiz quadrada de 64 é 8, tá? Eu não estou colocando mais ou menos aqui, porque nossas respostas têm que ser positivas. Então, encontrei essa medida total, aqui que é 8.
Se aqui é 8, aqui também vai ser 8. Bom, eu quero encontrar essa medida aqui, então eu vou chamá-la de x. Se essa medida aqui é x, e essa medida mais essa daqui dá 8, eu posso chamar essa daqui de 8 menos x. Só um detalhe aqui para facilitar aqui, ó. Eu chamei essa aqui de x, ó. Que essa medida aqui é a mesma daqui, tá? Então, tudo é 8, essa aqui é x. Para descobrir essa aqui, eu faço o total menos x. Por isso que aqui é 8 menos x. Novamente, o que aparece aqui? Outro triângulo retângulo. E, novamente, vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá? A diagonal aí, ou a hipotenusa é x. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 8 menos x ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. De novo, esse x ao quadrado vai cortar com esse x ao quadrado, tá? Porque se um passar esse para o outro membro, vai ser oposto ao que está lá. Eu vou ter 64 menos x ao quadrado mais 16 igual a zero. Vou passar o 64 mais 16, que é 80, como menos 80 para o outro lado. O menos 16 está multiplicando, passa para lá dividindo. Observe que os valores aqui são ambos positivos, então, ambos negativos, e quando eu divido ou multiplico números com o mesmo sinal, a resposta é positiva, e 80 dividido por 16 é 5. Então, eu descobri que aqui é 5. Se eu descobrir que aqui é 5, e esse ângulo aqui é de 90 graus, eu posso multiplicar 5 vezes 10 e dividir por 2 para encontrar a área, justamente o que eu quero, tá? Base vezes altura sobre 2. 5 vezes 10 sobre 2 é 50 sobre 2, que é 25. Letra B. Ok? Essa daqui normalmente dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por causa dessa visão aqui, essa interpretação aqui dessa figura. Ok? Pessoal, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.